Toda a história de Paulo nos mostra como não há o que temer quando estamos no centro da vontade de Deus. O Senhor mesmo envia, o Senhor mesmo cuida. Graça e paz, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairós. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O texto para nosso aprendizado hoje está em Atos, capítulo 18, versos 1 até o verso 4. E diz o texto: Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Esse texto nos mostra o encontro de Paulo com Áquila e Priscila, importantes pessoas em toda a obra missionária de Paulo. No contexto de todo esse texto, Paulo estava antes em Atenas e depois vem para Corinto, mas ele já havia passado também por Antioquia. Em toda essa viagem de Paulo, Paulo passa por muito sofrimento, muita perseguição, já que estava pregando aos judeus também. E boa parte dessas pessoas rejeitaram o ensino de Paulo e, consequentemente, houve grande perseguição e rejeição àquilo que Paulo estava pregando. Na Bíblia, eu enxergo Deus trazendo refrigério através de situações, mas também através de pessoas. Esse é o caso na vida de Paulo, com a vinda de Priscila e Áquila também. Essas pessoas chegaram num momento muito importante, onde Paulo precisava de apoio em Corinto. Paulo precisava de pessoas que estivessem perto. E olha só que curioso, vieram pessoas que tinham a mesma profissão que Paulo. Eles eram fabricantes de tendas e por ali permaneceram por um grande tempo. A verdade é que eu vejo a mão de Deus em toda essa história, porque por causa de uma perseguição em Roma é que Áquila e Priscila vêm até Corinto. E eles chegam ao encontro de Paulo. Portanto, nós podemos aqui já observar que o Senhor, cuidando de toda a história, faz o que é necessário a fim de que seus objetivos sejam cumpridos. A primeira lição que aprendemos aqui é que Deus pode trazer um Áquila e uma Priscila até a nossa vida a fim de ajudar no nosso trabalho, aquilo que é a vontade de Deus também na nossa vida. E essas pessoas podem chegar em boa hora, na hora necessária, hora em que mais precisamos desse tipo de ajuda. Em segundo lugar, eu aprendo também que nós, em algum momento de nossa vida, servindo ao Senhor, nós podemos ser como Áquila e Priscila na vida de Paulo. Deus pode usar a nossa vida no momento específico do ministério de alguém, no auxílio em um momento difícil em que alguém, um servo de Deus, está passando. Certamente Deus pode usar a nossa vida para abençoar a vida dos outros, buscando sempre o maior propósito, que é cumprir a obra de Deus, fazer o nome de Deus conhecido. Assim aconteceu na vida de Paulo. Em terceiro lugar, eu aprendo mais sobre confiança em Deus. Independente do que aconteça dentro do nosso ministério, nós devemos permanecer confiantes no agir de Deus. O mesmo Senhor que nos envia é o Senhor que também cuida de nós. Assim nós enxergamos no exemplo de vida de Paulo. Apesar de todas as perseguições, de todo o sofrimento, Paulo ainda não desistiu, continuou firme. E o Senhor enviou refrigério através da vida de Áquila e Priscila quando eles chegaram ao encontro de Paulo. Assim nós devemos permanecer também em toda a nossa vida, servindo ao Senhor, porque o Senhor, Ele nos chama, mas Ele também cuida de nós dentro do seu propósito. E eu te pergunto, onde Deus tem te chamado? Onde Deus tem te colocado? Que tipo de ajuda se faz necessária no seu ministério? Não desista porque apareceu tropeços, dificuldades no meio do caminho. A ajuda do Senhor virá em boa hora, virá em momento certo.